Muito obrigado, Gustavo. Bom, preciso cumprimentá-lo primeiro e agradecer pelo convite. Me convidou essa semana e como o tema é interessante, e eu gosto sempre de conversar com os colegas que são próximos com esses temas para que a nossa advocacia local fique cada vez mais forte. A gente vai compartilhando conhecimento e todo mundo sempre tem a ganhar com isso. Então, de imediato, aceitei o convite e, na medida do que me for possível, o meu compromisso com vocês é que tudo que eu disser aqui, certo ou errado, é o reflexo mais sincero daquilo que está inscrito em meu coração, como verdades definitivas mesmo. Traduzindo, é o que eu tenho de sincero para trazer para vocês. Não é uma máscara, não é um personagem do advogado. Esse sou eu mesmo com as minhas apontações, os meus apontamentos sobre as prerrogativas e que pretendo compartilhar com vocês. Agradeço a presença de todos aqueles que estão nos acompanhando presencialmente e virtualmente. Tem que abrir a câmera aqui? Tá o Rodolfo. Tá. O som também. Então, agradeço a presença daqueles que estão presentes presencialmente e virtualmente. O quê? Desligar o volume aqui, sabe? Não, era o meu. Ah, o teu. Agradeço a presença daqueles que estão presentes presencialmente e virtualmente. Alguns rostos já muito conhecidos, como a Liana, uma grande amiga, o Dr. Diego, o Gustavo, a Camila também. Alguns advogados criminalistas já meus colegas. E lhes agradeço pela atenção, por disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês, que para nós o tempo é muito precioso, para ouvirem o que tenho a compartilhar sobre as prerrogativas, esses superpoderes do advogado, falando sobre elas no âmbito do Tribunal do Júri. Então, sem maiores enrolações, eu iniciarei o nosso tema de hoje. Será que ele vai direto aqui? Aqui. Bom, esse sou eu. Meu nome é Marco Aurélio de Almeida dos Santos, eu tenho 33 anos. Aqui está o meu Instagram. Eu coloquei porque lá tem um compilado de alguns trabalhos que realizo, tem algumas palestras, alguns apontamentos sobre a advocacia de júri, sobre as idiosincrasias da vida também, vocês encontram lá. Está aqui meu telefone, que é meu WhatsApp. Se precisarem entrar em contato comigo, estarei à disposição. Eu peço que liguem mesmo, que mensagem às vezes acaba se perdendo, um monte de mensagem que a gente recebe durante o dia, e liguem. Aquilo que tiver ao meu alcance vai estar ao alcance de vocês também, na medida do que eu puder ajudá-los. Bom, eu sou advogado há 10 anos, eu sou especialista em processo penal pelo Damásio Educacional, como disse o Diego, e eu me considero experto no Tribunal do Júri. E eu trouxe essa definição por conta de uma curiosidade do nosso Estatuto da Ordem. No artigo 3º-A, ele traz essa possibilidade de você ser um experto em alguma matéria. Mas isso aqui é um tema interessante para o Tribunal do Júri também, porque quando vocês forem utilizar algum recurso, treina antes, para não acontecer esse tipo de coisa. Eu treinei lá no meu computador, mas eu mudei aqui de aparelho e já me deu um problema. Que no júri isso aqui pode quebrar toda a emoção que você está construindo. Mas enfim, eu falava da expertise, porque o artigo 3º-A, ele traz essa possibilidade que diante do seu passado como profissional, das coisas que você já construiu, das publicações, dos seus trabalhos anteriores, você ser reconhecido como algum especialista. E eu uso esse título que eu acho mais apropriado, que é esperto em alguma matéria. Não é esperto de espertinho, de malandro. É esperto com X de expertise, de experiência, de ser experimentado. Então, no Tribunal do Júri, eu não tenho uma especialização formal. Eu tenho aquela cunhada na bigorna do Tribunal do Júri, de fato. E sou presidente da comissão do Tribunal do Júri e já fui ex-presidente e sou ex-presidente da Comissão de Direitos Humanos. Então, hoje eu pretendo conversar com vocês sobre as prerrogativas no âmbito do Tribunal do Júri. Não tem nada de mágico com relação a esse tema. As prerrogativas basicamente são as mesmas. O que pode nos dar um norte diferente, alguma análise mais ímpar, é que no Tribunal do Júri, tendo em vista o tipo do julgamento, principalmente a publicidade, como as coisas são imediatas no Tribunal do Júri, você precisa ter um cuidado maior com as prerrogativas. Primeiro que você precisa sabê-las praticamente decorado, de cabeça, de cor, porque não dá tempo de pesquisar muitas vezes. Então nós trataremos das prerrogativas, e aqui eu trato a prerrogativa que está positivada no nosso estatuto, na Lei 8.900
906 de 94, é bom que a gente sempre trate como lei mesmo, porque você fala sobre o Estatuto da Ordem, as pessoas acham que é uma regra de um clubinho de advogado, e não é. Isso aqui é uma lei federal e séria, que as pessoas precisam observar e segui-las. Então é bom que a gente comece a se referir realmente como lei. Lei 8.906 de 94. Nós temos dois artigos principalmente, o 6º e o 7º, que trazem as prerrogativas para o advogado de tribunal do júri, que estão inseridas nesse diploma, mas nós temos outras também que enxergam como prerrogativas do advogado do tribunal do júri em outros diplomas legais. Vamos começar então pelo nosso estatuto. Aliás, uma definição bacana que eu encontrei no site da OAB Nacional mesmo, sobre prerrogativas, para a gente começar essa conversa já de uma perspectiva diferente. Lá está escrito o seguinte no site da nossa OAB Nacional. Dizia o saudoso Rui Barbosa que, abre aspas, o advogado pouco vale nos tempos calmos. O seu grande papel é quando precisa arrostar o poder dos déspotas, apresentando perante os tribunais o caráter supremo dos povos livres. Fecha aspas. Tal ensinamento traduz com necessária exatidão todo o valor dado às prerrogativas dos advogados no exercício de sua profissão. Desta forma, conceituam-se como prerrogativas profissionais dos advogados um conjunto de direitos e garantias que lhes é especificamente dirigido para o livre exercício da profissão. Há que se ressaltar sua dissonância a mero privilégio de classe, pois o entendimento por privilégio circunda uma ideia de vantagem, sendo por óbvio desleal e desequilibrada a administração da justiça que privilegia uns em face aos outros. Notadamente, se há vantagem para um lado, desvantagem também existirá de outro. E assim não se faria a justa justiça. Eu separei alguns trechos aqui para a gente começar a pensar um pouco sobre as prerrogativas numa outra perspectiva. Porque veja, falar sobre prerrogativas para a comissão de prerrogativas é quase que chover no molhado. Então me dispus a trazer uma interpretação um pouquinho diferente. Primeiro, isso sempre pensando que é a luz do tribunal do júri, tá? Quando precisar arrostar o poder dos déspotas, que é o primeiro trecho que está grifado aqui. Não é difícil, nos plenários do tribunal do júri, a gente se deparar com algum tipo de despotismo, seja por parte do magistrado, do membro do Ministério Público ou por um colega advogado, que às vezes está defendendo um corréu que tem uma tese divergente à nossa e vai se comportar como um déspota naquele momento, ou se ele estiver ainda, Gustavo, como advogado da assistência de acusação. Então será preciso que saibamos enfrentá-los e apresentando perante os tribunais. Nossa briga é sempre jurídica, mesmo nas prerrogativas. É uma briga no papel, no tribunal, sempre. Não se leva isso para o lado pessoal. É preciso saber separar esse uso das prerrogativas e o caráter supremo dos povos livres. Porque no tribunal do júri, via de regra, quem está sendo julgado nunca está em liberdade plena. Nunca. Ele pode não estar na cadeia, mas está numa liberdade com condições, com regras. Não é uma liberdade total. E outro trecho que eu achei interessante da gente conversar é que as prerrogativas não significam privilégio da classe, pois o entendimento por privilégio circunda uma ideia de vantagem, sendo por óbvio desleal e desequilibrada. E por que eu trago essa definição, essa provocação à comissão de prerrogativas? Porque, infelizmente, às vezes, vemos advogados que imaginam que as nossas prerrogativas são uma espécie de vantagem do advogado. Ora, se uma prerrogativa de um juiz e de um promotor não pode ser uma desvantagem para nós, por que a nossa pode ser uma para eles? O prato da balança da justiça ficaria desequilibrado. Tem advogado que não compreende isso, que não é um privilégio. Vocês devem passar por esse tipo de situação em que um advogado, sei lá, não foi recebido por um juiz para conversar no seu gabinete. Às vezes o advogado liga e quer que você vá lá mastigar a porta do gabinete, cara. Não é assim que as coisas funcionam. Até porque esse tipo de atitude não vai trazer benefício nenhum para sua conversa. O juiz não vai prestar atenção em ti, você já criou uma animosidade. Então, apesar de serem importantes as prerrogativas, é preciso sabê-las utilizá-las. Porque vejam, meus amigos, eu gosto de pensar na perspectiva histórica do porquê que existem as prerrogativas e por que existe uma lei federal prevendo prerrogativas. Certamente, porque em algum momento, isso que nós chamamos hoje de direito foi desrespeitado. E foi necessária uma legislação para falar que nós temos direito a esse tipo de situação. Veja,
é possível que em algum momento da história o advogado no júri não tinha o direito de ficar sentado ou em pé se ele quisesse. O juiz falava, senta, Diego, senta. É igual um cachorro, você tinha que obedecer. Não, agora nós temos o nosso direito de ficar sentado ou em pé e andar por onde a gente quiser. É um direito nosso que foi conquistado e mesmo sendo um direito, é preciso ter responsabilidade e zelo para exercê-lo, especialmente no tribunal do júri, porque tudo que um advogado fizer acaba sendo refletido no cliente que ele está defendendo. E às vezes você quer corretamente defender a sua prerrogativa, mas isso é um reflexo para você prejudicar o seu cliente. É preciso ter um pouco de cautela, mas nunca abrir mão das próprias prerrogativas. Então, passemos a analisar, mesmo que rapidamente, as prerrogativas que estão inseridas no nosso estatuto, na Lei 8.906 de 94. E aquelas que guardam maior relação com a advocacia de tribunal do júri, especialmente com a advocacia no plenário de fato, ali onde as coisas são muito públicas e muito instantâneas. Vamos começar com um artigo que eu adoro, o 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. Vejam, o promotor, se ele respeita o juiz, ele deve, por força de lei federal, em seu artigo 6º da Lei 8.906, igualmente respeitar o advogado. Deve. Se o magistrado dispensa um tipo de educação a um membro do Ministério Público, deve dispensar ao advogado o mesmo tipo de tratamento, o mesmo tipo de educação. E eu gosto desse artigo porque ele é muito educativo, porque é um dever do advogado também tratar as partes com respeito. Isso aqui não quer dizer que nós chegamos lá e somos maiores do que o juiz ou o promotor. Veja, não há hierarquia nem subordinação. Quer dizer que o juiz não está acima de mim, nem o promotor, mas eu também não estou acima deles. E advogados existem que pensam o contrário. Isso aqui é um salvo-conduto para você subir na mesa e dançar em cima dela. Não é bem assim que as coisas devem funcionar. Vamos para o próximo. Aqui, necessariamente, os direitos do advogado. Primeiro, que já traz uma certa polêmica para a gente discutir, e é o que eu mais gosto, exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Isso no júri dá uma discussão muito interessante pela recente decisão, por exemplo, do STF em proibir o desenvolvimento da tese de legítima defesa da honra em casos que envolvam feminicídio. Vejam, eu tenho uma lei que garante que eu exerça com liberdade a minha profissão. E eu sou advogado de júri. Eu exerço o meu mistério naquele plenário do jeito que eu quiser. É um problema meu, do cliente que me contratou, ou de que está sendo defendido como dativo, que pode dar palpite também, e da OAB. Porque aqui nós temos Tribunal de Ética e Disciplina para punir o mau advogado. Mas eu tenho liberdade para exercer a profissão do jeito que eu bem entender. Diante disso, a decisão do STF em proibir que o advogado faça um tipo de defesa, vai de encontro a esse inciso, porque impede que eu exerça com liberdade. E se nos meus estudos eu analisar que a melhor tese é legítima defesa da honra num caso de feminicídio? Eu, particularmente, acho que essa tese, ela naturalmente caiu em desuso. E quem não tem essa visão vai acabar se lascando no plenário em determinado momento. Mas é um direito meu exercê-lo e ninguém poderia me impedir. Mas o STF impediu e nós estamos proibidos. É mais uma questão de bom senso do advogado. Porque se você faz um tipo de defesa que ela não tem nenhuma efetividade, não precisa ser brilhante, você peca pela defesa, nós temos a OAB para analisar e eventualmente punir o advogado. Não é necessário que ninguém proíba o advogado de exercer com liberdade a sua profissão. O segundo, que eu acho interessante, inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, desde que relativas ao exercício da advocacia. E pensando em termos de tribunal do júri, meus amigos, vejam, enquanto o advogado está trabalhando, a banca de defesa é o seu local de trabalho. Imagine que querem fazer uma espécie de busca e apreensão na hora ali, fala, vai revistar a banca da defesa. Não vai. Não vai porque é inviolável aquele local de trabalho enquanto eu estiver exercendo a advocacia. Assim como os instrumentos de trabalho. Porque nós temos um problema rotineiro, infelizmente. Aqui em Maringá a gente não tem esse problema, mas em outros lugares temos. O advogado, na hora de entrar no fórum para fazer júri, querer ser revistado.
levar um baculejo ali, mão na cabeça e olha para a parede. Pô, já tive problemas aqui na região. Não vou dizer a cidade que é pequena e dá para identificar muito fácil. Mas é uma cidade pequena, não acontece nada, o único acontecimento era o júri aquele dia. E eu sempre chego muito cedo nos tribunais, porque eu acho que isso mostra comprometimento com o seu trabalho e comprometimento com os jurados. E até organizar toda a banca de defesa leva tempo. Era 15 para as 8 da manhã, eu de terno, as 3 peças, paletó, colete, calça, entrando com a minha malinha. Na hora que eu passei, apitou o detector de metal e o segurança, ô menino! Isso era um processo que já era beligerante há muito tempo. Teve um julgamento que não terminou, porque teve um monte de ilegalidade. Então já estava um clima difícil. E aí ele, ô menino, falei, vou relevar, né, cara? Eu preciso pensar no cliente aqui. Ele falou, você vai aonde? Eu falei, cara, são 15 para as 8 da manhã nessa cidade. Não tá acontecendo nada nem do júri. Eu tô decidindo, você acha que eu vou aonde, bicho? Eu falei, eu sou advogado, eu vou pro júri. Ele falou, eu preciso revistar a sua mala. Eu falei, não vai revistar, cara. Eu vou revistar porque é uma ordem do diretor do fórum. Eu falei, chama ele que eu converso com ele. Não tava lá, né, cara? Não era nem 8 horas da manhã ainda. Ele falou, não, ele não tá. Eu falei, amigo, então temos um impasse. Porque você falou que vai revistar a minha mala e eu falei que você não vai. E aí, o que a gente vai fazer agora? Aí ficamos nos encarando por aqueles 5 segundos que não passava nunca. E aí teve uma frase maravilhosa também. Ele olhou pra mim e disse, sorte sua que eu sou um cabra bom, pode entrar. Aí eu entrei, falei pra ele, de você ser um cara bom, disso eu nunca duvidei. Obrigado, tchau. E fui embora. Mas tinha tudo pra dar um problema naquele momento. Porque ele ia revistar o juiz, talvez, dependendo do juiz, ele passa na hora, vê esse problema, não, me revista aqui, mas não é o comum, pô, ninguém aqui é besta, ninguém começou ontem na advocacia. Mas a gente enfrenta esse tipo de situação. Mesmo com uma lei dizendo que é inviolável o meu instrumento de trabalho. Aquela mala com as coisas que estão ali dentro é o meu instrumento de trabalho também. Eu coloquei esse inciso para a gente conversar sobre o outro, que é ingressar livremente. Você pode estar em qualquer lugar ingressando livremente. Na sala de sessão de tribunal, além dos cancelos, em qualquer lugar. E você também pode permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer local indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Que parece que não, mas isso aqui de vez em quando dá problema. Vocês já viram na internet afora aí, o juiz fala, senta advogado, senta, não senta, senta, não senta, e vira esse problema. Se você não tiver com a prerrogativa na sua cabeça, não precisa saber artigo de lei, inciso, mas você tem que saber que é um direito seu, ficar sentado ou em pé. É você que decide. Poxa, eu gosto, por exemplo, de fazer sustentação oral mesmo do escritório em pé. Esse dia, cara, tava numa gripe tremenda, fiz sentado, que é um direito meu. Se eu for no tribunal e quiser falar sentado, é um direito. É de bom tom? Não. Eu recomendo que você fale em pé, mas é um direito que você tem. Que é a mesma coisa essa daqui. Agora, uma questão interessante, que muita gente usa dessa expressão, mas quando é questionado, acaba não sabendo dizer onde está o fundamento legal, que é a palavra pela ordem, ou protesto, no tribunal do júri. Americano. Eu já vi gente no Brasil fazendo e batendo na mesa. Protesto! E o cara fazendo a delegacia. O delegado, nem o delegado sabia o que fazer. Protesto o quê, doutor? Um inquérito, não sei nem o que eu falo pro senhor agora. Então protesto, pô. Então, mas é um direito nosso. Vejam, usar da palavra pela ordem, que é quando você diz pela ordem, em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária. Também não é para ficar falando o dia inteiro. Para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. Então é comum a gente ver, eu já passei por esse tipo de situação, de pedir a palavra pela ordem, e falar, mas pela ordem não existe. Claro que existe, está aqui. Tem uma lei federal que diz que eu posso usar a palavra pela ordem. E precisamos saber que podemos fazer isso, mas é em situações bem descritas. É intervenção pontual. Você quer falar, por exemplo, sobre algo com relação aos fatos? Aparece aqui? Aqui, sobre algo com relação aos fatos ou a documentos, é sobre aquilo que você vai falar. É pontualmente, de maneira sumária. Isso aqui não é para usar com abuso também. Pode ser que você precise falar muito, aí vai ser do seu bom senso. Então, você está no meio do julgamento, o promotor está com a palavra no debate, e ele faz uma afirmação que vai influir na decisão dos jurados. Você tem o direito
de usar a palavra pela ordem. Não é a parte nesse momento. Você não está pedindo uma parte. Você está usando a palavra pela ordem. Pode fazer quantas vezes foram necessárias e quantas vezes o bom senso te indicar de fazer. Tá? Então, é um direito seu para esclarecer uma dúvida com relação aos fatos, documentos ou uma afirmação que influa. Não só no júri, em qualquer situação. Se estiver no plenário, no Tribunal de Justiça, e durante o julgamento, a leitura do voto, tiver um problema com relação a fatos, a documentos e afirmações, você pode usar a palavra pela ordem. O desembargador não vai gostar, vai dizer que ele está votando e você fala depois, se tiver uma questão de fato, mas não é só de fato. Você pode usar a palavra pela ordem para qualquer situação dessa daqui. Veja, ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. Isso no júri é comum. É comum. Às vezes, infelizmente, o debate ele acaba indo para um lado que não deveria. E você pode ser ofendido pelo exercício da sua profissão. Aqui em Maringá já aconteceu. Se procurarem na internet, não darei os detalhes, que não ficaria elegante, mas já aconteceu da OAB desagravar uma autoridade por conta de um júri que aconteceu aqui. Então, essa é uma possibilidade que nós temos. Com relação à prisão do advogado, que é possível de cogitarem durante um júri também. Por isso que eu trouxe esse parágrafo. Veja, o advogado somente poderá ser preso em flagrante, e aqui por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável. Então é sempre com relação à profissão. Veja, imagine que o advogado tira um pouco de droga ali e dá para alguém, para o cliente dele, para uma testemunha, sei lá, para alguém. Cara, isso não tem nada a ver com o exercício profissional. Se tiver a ver o comportamento do advogado, um comportamento criminoso no tribunal do júri, desde que tenha relação com a profissão e seja crime inafiançável, ele pode ser preso em flagrante. E só poderá ser preso em flagrante quando houver um representante das nossas prerrogativas lá. Direto. Onde Então, fica a imunidade agora? Pois é. Não deveria ser dessa maneira, mas eu acho que deveria ter imunidade, como é uma prerrogativa do promotor. Ele não responde por esse tipo de crime. Ele tem imunidade para falar, ele vai se virar depois no seu conselho. Deveria ser igual a nós, mas nós não temos essa imunidade total como eles têm. Adiante. Essa é a mesma coisa. E prerrogativa das advogadas, a mulher que exerce a profissão de advogado no tribunal do júri. Nós temos algumas bem peculiares também, que a mulher deve saber. Por exemplo, se ela estiver gestante, na entrada do tribunal, ela não deve ser submetida ao raio-x, ela passa por uma outra porta. Reserva de vaga em garagem dos fóruns dos tribunais. Veja, aqui em Maringá nós tínhamos antigamente, inclusive, um estacionamento da OAB, né, Liana? Que era ali aquela tripinha do lado do fórum da Tiradentes, pagava, acho que era R$1 e você estacionava. Mas foi a Câmara que retirou ali da OAB, né? É uma pena, porque nós não temos vagas reservadas nem para advogado, muito menos para mulheres advogadas, muito menos para mulheres gestantes. Deveríamos ter em todos os locais. E não temos, é um direito nosso, cara. Conseguimos na Justiça do Trabalho. Conseguiram? Ah, bacana. Vaga para gestante. Lá e não, foi só lá, né? Poderiam estender aos fóruns criminais também. Tem fórum aqui, quase, né? Tem estacionamento nosso. Não, porque você vai ao júri ainda, cara. Você deixa seu carro lá o dia inteiro, você sai ainda com multa do Star. Eu não sei nem como é que justifica. Do município, não é nada privativo, só os dos juízes e promotores privativo. Privativo. Aham. Pô, porque é chato, cara. Você vai pro júri, você sai com uma multa pra pagar ainda. É triste. Eles apropriaram o nosso espaço ali. E se a mulher estiver lactante, adotante ou que der à luz, ela precisa ter acesso à creche, se houver, ou local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Então, às vezes, a mulher não tem com quem deixar o filho, não quer deixar com ninguém, vai para o júri com o bebê. É um direito dela. E naquele plenário, naquele local, deve haver um outro local destinado ao cuidado que ela precisa ter com o bebê dela. E agora eu converso com vocês sobre as prerrogativas que enxergo existentes, mas que estão em outros diplomas legais. E por que são prerrogativas? São direitos do advogado, Gustavo. Porque se forem violados em alguns casos, eu não vou exaurir aqui todos os casos, mas podemos impetrar mandado de segurança, por exemplo. Já utilizei desse instrumento constitucional em algumas oportunidades, porque minhas prerrogativas foram violadas e impetrei um mandado de segurança. Então,
constituem-se também em prerrogativas do advogado. Por exemplo, que já deu muito problema e não tem dado mais, gravar todo o julgamento. E aqui é um conselho que eu lhes dou, meu amigo. Foi para o júri, começou, apregoaram-se as partes, foi instalada a sessão, grava. E não faça isso escondendo, não. Vá lá e avise para o juiz da sessão. Eu vou gravar todo o júri. Começou até o final. Por quê? Porque é um direito seu, principalmente. Segundo, porque você fideliza o que você precisa utilizar num recurso. Você não depende da ata do julgamento, que é um direito que a gente vai ver daqui a pouco também. Mas grava tudo, vai lá e avisa para o juiz. Chegou no fórum, o juiz chegou, conversa, excelência, eu vou gravar todo o julgamento, tá? Não vou utilizar isso aqui de uma maneira criminosa, nem vou ferir direito de outra pessoa, mas vou gravar. Por quê? Porque está no artigo 367, parágrafos 5º e 6º, que é um direito do advogado. Vejam, a audiência poderá ser integralmente gravada em imagem e áudio. A audiência é um julgamento também no plenário, que ele é uma audiência. Em meio digital ou analógico, desde que é assegurado o rápido acesso das partes e dos órgãos julgadores. E aqui vem a grande questão. A gravação que se trata do parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Você não precisa pedir para o juiz, mas é de bom tom que comunique. Chegue lá e avise que você vai estar gravando, porque não vai parecer que você está agindo de uma maneira por baixo dos panos. Está sempre tudo muito limpo. Se a outra parte agir de maneira desleal com você, não pague na mesma moeda. Porque o que importa ali, nesse momento, principalmente, é que o jurado vai estar achando de toda essa situação. Então, é um direito e faça isso, grave. Cara, eu já tive problemas, porque nós temos a ata. Vou juntar os dois aqui e eu explico. Protestos em ata. Artigo 494 e 495, inciso 10 do Código de Processo Penal. Veja, de cada sessão de julgamento, o escrivão lavrará a ata assinada pelo presidente e pelas partes. A ata descreverá fielmente todas as ocorrências, fielmente, mencionando obrigatoriamente, aqui eu trago o inciso 15, os incidentes. Incidente não é incidente de insanidade mental, por exemplo, é os problemas que existirem durante a sessão. E é um direito do advogado fazer constar da maneira que ele quer que conste, com as palavras do advogado. Eu vou ditar e vai escrever, o escrivão vai escrever da maneira que eu estou falando. É um direito do advogado. Entretanto, as coisas não são tão belas assim na prática. Às vezes encontra-se muito problema com ata de julgamento. É por isso que eu digo, grave todo o julgamento. Eu já enfrentei situações, e compartilhando essas pequenas experiências da vida, em que o julgamento teve mais de 10 questões de ordem para serem levantadas, e aí vá anotando tudo, porque depois de 10, 12 horas de julgamento é difícil de lembrar de todas, você não vai lembrar exatamente dos termos. Eu pedia para constar do jeito que eu queria, escreviam de outra maneira. Tá, mas muda, mas não fica do jeito que eu quero. E outra, juiz e promotor também têm direito de constar na ata o que eles quiserem. Então você vai escrever de uma maneira e eles já vão tentar salvar o julgamento. Então grave, porque nesse caso mesmo, eu não conseguia, cara, me dá agonia de lembrar, não conseguia fazer constar na ata o que eu precisava, que foi o que aconteceu. E eu falei para a magistratura, para não falar se era homem, se era mulher. Falei, cara, então tá, fica com a sua ata, que eu fico com a minha gravação, estou indo embora, eu não aguento mais, era 11h30 da noite, e ficar brigando para escrever um negócio na ata. Porque antigamente você simplesmente não assinava a ata, e chegava no recurso, por exemplo, o desembargador podia ver que você não assinou, então você não concorda com aquilo que está escrito. Mas até você explicar o que aconteceu e a outra parte escrever uma ata de 10 folhas, não vai ter efetividade. Hoje não, com a gravação, cara, não briga mais por isso. Depois na apelação, por exemplo, ou no habeas corpus, junta o trecho da gravação. Você vai ter absolutamente fidelizado o que é que aconteceu. Não precisa nem discutir por conta dessas questões. Se quiser, é um direito que lhe assiste. E uma outra prerrogativa que enxergo também é relativa ao princípio do tribunal do júri, que esse aqui é o maior de todos, e junto com o artigo 7º, inciso 1º, eu acho que é o grande direcionamento das prerrogativas do advogado no tribunal do júri, que é a plenitude de defesa. Nós temos na Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 37, dizendo que é reconhecida a instituição do júri, com a organização que a lei lhe der, assegurados a plenitude de defesa. É chover no molhado dizer que a defesa é plena, ela não é só ampla, mas enfim, aliado ao inciso 1º do artigo 7º, é um direito seu ser pleno na sua defesa, ter uma defesa plena. Isso significa fazer o que você quiser no tribunal do júri para bem defender uma pessoa. Pode fazer tudo? Pode. Deve? Talvez não.
A regra do bom senso funciona aqui também. Nós temos os nossos direitos. Demos uma leve pincelada sobre alguns deles. Mas nós temos deveres também. Precisamos respeitar. Porque, veja, a vida não é tão simples assim, em que só vai haver direitos e não precisamos observar as nossas obrigações. E é cumprindo com as nossas obrigações que nós temos moral para exigir que respeitem os nossos direitos. Nós temos no Código alguns deveres do advogado, mas que nos ajudam também. Veja, o artigo 31. O advogado deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Então é um dever nosso, para que inclusive as nossas prerrogativas sejam respeitadas, que hajamos de uma maneira digna e respeitosa. Nós temos uma lição muito interessante, eu repito ela sempre, continuarei repetindo, do advogado francês Maurice Garçon, que no livro O Advogado e a Moral, ele ensina que a figura profissional e a figura pessoal do advogado são indissociáveis. Quer dizer o seguinte, sua OAB, seu CPF são a mesma coisa para o seu cliente e para a sociedade. Você deve saber disso. Acha que não? Pensa em outro profissional, um psicólogo, que, poxa, pode ser o maior psicólogo do mundo, muito bom, mas tem uma vida pessoal desregrada. Você não vai confiar nesse profissional, assim como qualquer outro. Mas você pode falar, mas a minha vida privada só interessa a mim. De fato, o problema é que as pessoas tornam a vida privada muito pública. Se a sua vida privada é realmente privada, faça o que você quiser. Mas a partir do momento que você a torna pública, você tem que ter cuidado com o seu exercício profissional. Porque aqui, inclusive, é um dever zelarmos com o nosso comportamento para que o nosso comportamento não influa no restante da classe. É dizer o seguinte, Marco, não faça nada errado para que o Diego não sofra pelo seu erro. E quantas vezes nós vemos um advogado fazendo uma besteira e todo mundo acha que advogado não presta por conta disso. Se observássemos esse dever, talvez esse problema seria menor. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Então é o seguinte, eu sou independente. O que disserem não me interessa, porque eu preciso exercer com liberdade e com defesa plena no tribunal do júri independente. É um dever meu. Vejam que não é um direito do advogado ser independente, é um dever. Assim como é um dever que ter nenhum receio de desagradar a magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Então vejam, chegou a mim um caso que eu quero defender, mas eu estou com receio de que eu fique impopular, vai pegar mal. Cara, é um dever seu não ligar para isso. De maneira nenhuma. Não se preocupar em desagradar uma autoridade, e isso pensando, claro, com bom senso sempre. Não é ser um grosso, ser mal educado. Ah, mas eu não tenho que ter medo de desagradar, então vou mandar esse cara para aquele lugar. Não é assim. A gente está falando aqui numa ótica onde as coisas estão funcionando redondo. Então é um dever se comportar de maneira que você não tenha receio de incorrer em impopularidade e nem desagradar magistrado ou qualquer outra autoridade. E se nós temos prerrogativas no júri, o juiz também tem prerrogativas. E elas estão incertas, inseridas também no nosso Código de Processo Penal. Eu trago algumas como curiosidade. Vejam, artigo 497. São atribuições do juiz-presidente do tribunal do júri, além de outras expressamente referidas nesse código. Então não são só essas. E por que eu gosto dessa análise, vendo as prerrogativas do juiz, falando sobre isso na comissão de prerrogativa do advogado? Porque para exigir que o magistrado, por exemplo, se comporte de uma maneira ou de outra, você tem que saber quais são as prerrogativas dele. E para falar, opa, você ultrapassou o limite, você tem que saber qual que é o limite que ele tem. Então é importante analisar quais são as suas prerrogativas. As mais interessantes para a gente nesse momento. Dirigir os debates, intervindo em caso de abuso, excesso de linguagem ou mediante requerimento de uma das partes. Então, apesar da defesa ser plena e livre, não temer desagradar, você veja que se houver um excesso de linguagem, você passou de algum limite. É uma prerrogativa do juiz interferir no debate naquele momento. Você vai chiar, mas é uma prerrogativa dele. Você não quer que respeite as suas? Respeita a dele também. Resolver as questões incidentes que não dependam de pronunciamento do júri. Eu destaquei o incidente porque nós comentamos sobre a ata de julgamento, para decidir os incidentes. Quem decide é o juiz. Você vai poder constar ali as suas razões, mas quem vai decidir é ele.
Nós temos outros. Aqui é uma curiosidade bacana. Nomear defensor ao acusado, quando considerá-lo indefeso, podendo, neste caso, dissolver o conselho de sentença e designar novo dia para o julgamento, com a nomeação à constituição de novo defensor. Eu coloquei aqui entre chaves o rabulismo, porque esse inciso ele tem uma raiz muito antiga no nosso direito penal e no direito de júri. Porque há muito tempo havia o rabulismo, que era o advogado que não tinha formação técnica jurídica, não frequentou a faculdade, mas ele ia até a OAB e falava: OAB, me deu uma permissão para defender o Marco no tribunal do júri. A OAB analisava e dava essa permissão, mas era só na primeira instância também, não poderia ir além nos tribunais. E como aquela pessoa não fez faculdade de direito, não era inscrita na OAB, o juiz tinha esse controle. Porque se ele analisasse que a sua defesa não estava sendo boa o suficiente, ele declarava o réu indefeso. Porque aquele rábula não tinha condições de bem defender aquela pessoa. A OAB deu uma permissão para alguém que não está conseguindo bem desenvolver. Por isso, eu acho que esse artigo não deveria mais existir. Porque hoje, para ser advogado, precisa necessariamente fazer a faculdade de Direito, estar inscrito na OAB. E a partir do momento que você é inscrito, tem capacidade postulatória, não tem juiz que deva analisar a sua conduta, se você está defendendo bem ou mal. Para ele pode parecer mal. Se eu contar para meus amigos advogados, vão achar uma maravilha. E quem que pode decidir isso? O Tribunal de Ética e Disciplina, que existe para isso também. É mais uma curiosidade. Temos outros aqui que não nos interessam. Aqui interessa bastante. Inciso 12. Regulamentar, durante os debates, a intervenção de uma das partes quando a outra estiver com a palavra, podendo conceder até 3 minutos para cada parte requerido, que serão acrescidos ao tempo desta última. Tem algumas curiosidades para o desenvolvimento da defesa no júri. É comum a gente ver aquele brigueiro em plenário: me dá uma parte, eu não vou conceder. Tecnicamente funciona assim: o promotor está com a palavra, eu requeiro uma parte a ele. Se ele falar sim, eu tenho até 3 minutos para falar. E não é que eu falei 30 segundos, ele vai ter mais 3 minutos. O tempo que eu utilizar vai ser acrescido à fala dele. O contrário é a mesma coisa para o advogado. Então, foi o julgamento da Boate Kiss, se eu não me engano, não lembro. Mas foram muitas apartes. E ali estava a ideia de que pediu uma parte, falou 10 segundos, tem mais 3 minutos. Daqui a pouco você está com mais 3 horas para falar. E não é assim que funciona. Mas vamos supor que a parte negue. Eu peço uma parte para a Camila e falo: não vou conceder. Me dirijo ao juiz, falo: requeiro uma parte do juiz. E ele vai decidir, ele vai analisar, tem necessidade dessa parte? E veja, ele vai regulamentar, não é deferir o aparte, porque ele vai analisar se é pertinente ou não. Então não é porque a parte requereu para o juiz que ele deve conceder, porque ele pode analisar que o advogado ou o promotor está apenas fazendo a parte de algibeira para interromper o raciocínio, para prejudicar a outra parte. Fala: não vai conceder, pronto. Se conceder, tem até 3 minutos e o tempo utilizado vai ser acrescentado de volta àquela pessoa. O tempo utilizado. Você não concedeu uma parte, mas o juiz concedeu, marca no relógio. Sempre relógio no pulso, fazendo o júri, para marcar o tempo que você tem e para marcar os apartes também. Ele falou por 1 minuto, você tem mais 1 minuto. E para saber se ele vai falar mais de 3 também. Tá? E temos prerrogativas do Ministério Público, que estão inseridas na Lei 8.625, que é uma lei também, que é a lei orgânica do Ministério Público. Entre algumas mais interessantes para a gente conversar, vejam: receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário, junto aos quais oficinam. Por que eu trouxe esse inciso aqui? Porque está dizendo o seguinte: eu tenho que ser respeitado enquanto promotor, assim como o advogado. Se o juiz está respeitando o advogado, deve respeitar o membro do Ministério Público. É uma prerrogativa dele, é uma lei. Como lei, deve ser observada por nós, cientistas jurídicos, operadores do direito. É aqui que a gente estava conversando, Gustavo. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites da sua independência funcional. Então ele pode falar o que ele quiser lá, depois vai se virar com um conselho. Que não deveria ser dessa maneira, mas ou é. Também tem o direito de transitar livremente em qualquer local que esteja trabalhando. E aqui, trouxe pela curiosidade do porte de arma, que ele é funcional para um membro do Ministério Público, para nós não. Cara, isso é uma diferença de tratamento muito grande. O sujeito pode andar armado e eu não. Ele tem poder de fogo e eu não. Então, é uma relação uma questão de classe também, né? Com certeza. Certamente o MP, na época da edição de lei,
investiu em cima dessa É. prerrogativa deles, e diferente... Porque aqui, não, a gente não se decide entre nós se Exato. deve ter porte de arma ou Exato. não. Imagina E para aí, positivar a lei. lá em cima, exatamente, nunca houve uma regulamentação nesse aspecto, cada um que faça a tua, né? Exato. E as particularidades das prerrogativas no procedimento, já caminhando para o final, meus amigos? Porque o procedimento do júri, pelas particularidades que ele representa, pelas quais ele é constituído, demanda alguma atenção do advogado no uso das suas prerrogativas no plenário do júri. Por quê? Porque é um julgamento muito público. As pessoas estão lá assistindo. Então saiba o que você faz. Às vezes, cara, uma frase ruim, um momento infeliz que você fala alguma coisa pode custar a carreira lá. Então, o uso da prerrogativa, não a prerrogativa em si, mas o mau uso dela também pode te custar. E é diferente ser corajoso para enfrentar uma questão que estão querendo restringir uma prerrogativa, é diferente de ser leviano. Cara, saiba as batalhas que você pode enfrentar e que você pode vencer e que vale a pena de ser lutada. Então, coragem e leviandade, saibam sempre que é diferente. Não é porque a pessoa está ali brigando que ela é corajosa. Às vezes é só um pouco leviana. E o bom objetivo do uso das prerrogativas no tribunal do júri é para o cliente sempre. É nisso que precisa pensar. Veja, eu trouxe aqui o exemplo do mandado de segurança de gravação de júri em plenário. Num desses casos, eu fui impedido, porque antes de ir para o plenário mesmo, eu peticionei juntando alguns documentos e informei ao juízo que eu ia fazer a gravação por meios próprios. Indeferiu, proibiu, eu vou usar os meios legais. Fiz um mandado de segurança, isso faltando um dia e meio para o júri. Liminar indeferida. Tá aí, eu falei, e agora? O que eu faço, cara? A liminar foi indeferida, não foi proibido. Eles falaram que ainda naquele momento muito breve não dava para analisar o meu direito líquido e certo de gravar o julgamento. Então ia ser julgado no mérito do mandado de segurança. Porque o mérito não ia dar tempo de julgar, né, cara? Então eu perdi a liminar, mas não foi proibido. Eu fui pro júri com esse dilema. Falei, cara, é uma prerrogativa minha, é um direito, esse negócio já tá meio beligerante aqui. Eu vou combater o bom combate. Conversei com o cliente, expliquei para ele tudo que podia acontecer, inclusive o julgamento podia não... Você ligou pra gente, né? Liguei, e conversei com o cliente. Falei, pode ser que o seu julgamento não aconteça, você tá preso. Ele falou, doutor, tô contigo. Se o senhor quiser fazer, pode fazer. Então tá, agora vamos pro júri. Mas aí, no decorrer do júri, fiz a questão de ordem para constar ali na ata, no momento certo, depois de apregoadas as partes. Mantiveram o indeferimento da gravação. E eu falei, e agora? O que eu faço? Eu vou gravar, cara. Vai começar o debate aqui e eu vou gravar, porque é um direito meu. Já estava preparando um discurso sobre a liberdade quando o policial fosse me prender. Mas aí aconteceu o seguinte, nesse caso o Ministério Público pediu a absolvição do cliente. E aí veio aquele estalo, o problema do cliente está resolvido. Eu não vou arrumar mais problema para ele. Eu desisti da gravação. Desisti, não tinha por que insistir nessa questão. Poderia prejudicar o cliente. Então abri mão. Era um direito meu? Era. Eu poderia brigar, insistir naquilo? Poderia, mas não deveria, porque eu resolvi o problema do cliente. Voltar ao júri daí para você gravar. Aí muda de promotor, ele pede a condenação da cadeira elétrica pro cara. Então é importante saber fazer o bom uso. Conhecer os players também, né, Marcos? Com certeza. Tudo, né? Com certeza. Você vai na hora de jogar, né? Então, meus amigos, finalizando mesmo, é preciso conhecer as prerrogativas de cor e salteado no tribunal do júri pelo imediatismo do julgamento. É tudo imediato. Lá nós temos preclusão instantânea. Se você não falou no momento que deveria, se lascou, não vai falar mais, está precluso. Então só esperando isso acontecer para você não poder mais arguir. Então saiba de cor e lembre-se, é uma prerrogativa sua para ser utilizada em favor do seu cliente. Então pensa sempre primeiro nele antes de você. Mais vale um cliente bem defendido do que um showzinho no Instagram depois. Eu te garanto que o seu cliente vai ficar muito mais satisfeito. É isso, fico aqui à disposição para eventuais dúvidas que eu puder responder e muito obrigado pela atenção de vocês.